Eu saúdo aos queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar convosco a pré-aula da lição de número 4, cuja temática, o altar do holocausto. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, vamos orar ao Senhor nosso Deus. E logo em seguida estaremos também ouvindo um hino para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que Te nos dá nesse dia. Não é outra coisa senão as Tuas multidões de misericórdias que se renovaram para conosco nesta manhã. Razão essa de estarmos aqui neste momento, Senhor, estudando a Tua santa e bendita palavra, Senhor, e examinando-a como Te nos ensinaste. Pai querido, fica conosco, abençoa aqueles que estão participando conosco através desse vídeo, abençoa eles e seus familiares para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, neste nome de poder, nós oramos a Ti e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem, nós vamos para a introdução deste estudo, através desta aula, desta temática. Vemos aqui o texto áureo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus capítulo 10, verso 22. Verdade prática. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Muito bem, nós vamos para a lição, a leitura bíblica em classe, que está registrado em Êxodo, capítulo 27, versos 1, 2, 6 e 7. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Objetivo geral: mostrar que o altar do holocausto aponta para o Calvário. Objetivos específicos: conceituar o altar do holocausto, explicar as 4 pontas do altar e o sentido de redenção, pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Muito bem. Introdução. Qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados perdoados? Lembramos que este período do tabernáculo era um período da dispensação da lei. Mas o pecador precisava ter os seus pecados perdoados. E é isto que nós vamos estudar nesta lição através desta
temática. E nós vamos aqui já no primeiro tópico, que diz o altar do holocausto, cuja essa expressão no hebraico é Mizbah HaOlah. Muito bem. O termo holocausto vem de um prefixo hebraico que significa ascendente, ou aquilo que sobe, e ainda aquilo que exala. É um altar que exala, que sobe a Deus. Muito bem. E esse é o altar do holocausto. Então, logo quando acessava a porta ali do tabernáculo, do pátio, ele então, a primeira coisa que ele deparava era o altar do holocausto. Ou seja, ele já iniciava com o processo do perdão de seus pecados. É muito importante quando nós chegamos à casa do Senhor, dobremos o nosso joelho, pedimos perdão de nossos pecados. Então isto é bíblico. Muito bem. E nós vamos aqui falarmos sobre o primeiro subitem. O altar dos holocaustos indica o caminho de salvação para o pecador. O altar dos holocaustos, olha só, indica o caminho de salvação para o pecador. Muito bem. Então, no altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. Aqui, o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. O Cordeiro de Deus fez-se de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Por isso a palavra do Senhor diz, olha, através de João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João, o Batista. Muito bem. Então, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Em Isaías capítulo 53, ele diz justamente isso, que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele levou como Cordeiro de Deus, ele levou sobre si os nossos pecados, para termos direito à vida eterna. Já no subitem de número 2, os chifres do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Na Bíblia, os chifres têm um símbolo de autoridade, poder e proteção. Essa simbologia está presente no altar do holocausto e lembra-nos o mesmo poder, autoridade e proteção que o Senhor revelou no Calvário. Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens. A palavra do Senhor diz em Marcos, em Marcos 16, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, aqueles que creem no sacrifício vicário
de Jesus tem direito à vida eterna, tem a proteção de Deus. Aleluias por isso. Louvado seja o nome precioso de Jesus Cristo. O tópico de número 2. As 4 pontas, chifres do altar e o sentido de redenção. Então, nós vimos anteriormente acerca do altar do holocausto, né? O modelo do altar e seus materiais, as 4 pontas, ou seja, os chifres do altar e o sentido de redenção. O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário, implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifícios. Nas Escrituras, o sangue do sacrifício era de um animal inocente. Nas Escrituras, o sangue do sacrifício era de um animal inocente. Então, você percebe que quando alguém comete um pecado, alguém acaba pagando um preço por isso. E naquela época da dispensação da lei, um animal teria que ser morto em decorrência dos pecados de uma pessoa, de um pecador que havia cometido algum delito. O pobre animal seria morto, sacrificado. E Jesus, mesmo não tendo pecado, ele morreu no meu e no teu lugar. No lugar de toda a humanidade. Ele levou sobre si os nossos pecados. E nós lemos, principalmente no livro dos Reis, que muitas pessoas que estavam decretada a sua morte, até mesmo pelos pecados que cometera, ele agarrava nesses chifres do altar para que, se porventura, pudesse alcançar misericórdia. Mas nós vemos que geralmente eles não alcançavam a misericórdia. E nós temos alcançado misericórdia através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo temos alcançado misericórdia. Glória a Deus por isso. Então, o segundo item deste segundo tópico, as quatro pontas e a substituição. Em Levítico capítulo 16, diz muito acerca do sentido de substituição. Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Esse animal devia ser um macho sem defeito. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos. Com as 4 pontas, logo a oferta tomava o lugar do pecador. Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele tomou o meu lugar e o teu lugar na cruz do Calvário. E novamente, Isaías 53, principalmente os versos 4 a 6, descreve o sofrimento de Jesus, do Messias, que em hebraico é Hamashiach, Cristo,
o Messias levou sobre si os nossos pecados. O item de número 3 deste segundo tópico, as 4 pontas e a reconciliação. Então o altar era o lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Ali uma vítima inocente era completamente queimada e consumida, restando apenas o sangue colocado numa pequena pia e encaminhado ao lugar santíssimo, o qual depois era aspergido sobre o propiciatório. Esse rito nos leva à cruz, como o único lugar onde Deus se encontra com o pecador, a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo, mediante o sangue da expiação, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É nessa cruz que nós nos encontramos, reconciliamos com Deus, através da pessoa e do sacrifício de Jesus Cristo, do Yeshua HaMashiach. As 4 pontas e a redenção. A ideia que a palavra nos dá é a da libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. Então nós fomos resgatados. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Um alto preço. Não foi com ouro nem com prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, como descreve Pedro. Aí nós vamos agora para o último tópico, o tópico de número 3. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores. Segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmada no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento do sangue, não há remissão. Hebreus 9, 22. O lugar em que foi cumprida de uma vez por todas tal realidade foi no Calvário. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, então ele nos redimiu, ele pagou um preço para resgatar a mim e a você, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. O segundo item deste terceiro tópico, o lugar de punição ao pecado. Então o altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. Então, quando nós cometemos um pecado, pode ter certeza que há uma punição. A santidade de Deus e sua justiça não deixam o pecado sem punição. Isso é justiça de Deus. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. É preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o que o apóstolo Paulo, ele relata a Epístola aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Agora, no item 3 deste terceiro tópico, o lugar de esperança. Aí perguntamos, há uma esperança após essa remissão, após sermos resgatados, após Jesus pagar um alto preço por cada um de nós? Há uma remissão? Há uma esperança?
sim, se houve remissão, há também uma esperança. Que esperança é essa? Sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque era impossível que a morte o detivesse. Como Paulo revela-nos em 1 Coríntios capítulo 15, ele descreve acerca da ressurreição de Jesus. Então o altar do holocausto, ele remonta o sacrifício, a punição do pecado e o lugar de esperança. Aleluias por isso. E nós concluímos que hoje aprendemos que o pecador precisava, no Antigo Testamento, ou seja, na dispensação da lei, passar pelo altar de sacrifícios para que fosse aceito diante de Deus. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa de nossa culpa. Em Cristo somos redimidos. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Aleluias por isso. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja louvado pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue trabalhando em cada coração. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em cada coração para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que o nome de Jesus seja louvado, glorificado e exaltado através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.